Domingo da solenidade de Pentecostes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Pentecostes era uma festa muito popular, celebrada 50 dias após a Páscoa. Lembrava a alegria da colheita e a conclusão da aliança no Monte Sinai. Para a igreja, Pentecostes é a festa do Espírito Santo. O evangelista João narra no capítulo 20: "Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana." Está falando aqui do dia da ressurreição de Jesus. Então, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus adentra. Significa que, para o ressuscitado, não existe barreira que impeça a sua ação. E Jesus, então, entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Em outro momento, Jesus vai dizer aos discípulos: "Eis que vos dou a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo." A paz que Jesus nos dá é uma paz que nos realiza plenamente, mesmo em meio a tribulações, em conflitos, nos mantém serenos e equilibrados. É a paz de Deus em nós. E ele então mostra as mãos e o lado para dizer o que? Sou eu. Sou eu que dei a vida na cruz, eu venci a morte, eis-me aqui. E depois, então, nós vemos a alegria dos discípulos de ter Jesus novamente ao seu convívio, vencedor da morte. A alegria foi grande por verem o Senhor. E mais uma vez, novamente, Jesus diz: "A paz esteja convosco", e coloca a eles uma missão. "Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então, a missão de anunciar a boa nova de salvação deve ser colocada para a sua igreja. Somos continuadores. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Irmãos e irmãs, todos nós batizados somos chamados a sermos missionários da boa nova da salvação a todos. E ele então faz um evento. Ele sopra sobre os discípulos e diz: "Recebei o Espírito Santo." Quando a gente vai lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós vamos ver que Deus modelou o homem de argila, de barro, e soprou nas suas narinas. Este sopro de Deus, o sopro, o vento, é o Espírito. E a partir disto, aquele que era só barro, com o Espírito de Deus, agora ele ganha a vida, ele recebe a vida. É o Espírito vivificante de Deus. Mas o que acontece com o homem na queda? O homem, então, recebeu tudo de Deus, o paraíso e a vida plena.
mas recebeu também uma ordem. A ordem era: não comais do fruto da árvore que está no centro do jardim. Já sabemos que a desobediência a Deus é o pecado. E já sabemos que o salário do pecado é a morte. Quem é Jesus? Jesus é aquele que deu a vida para o perdão dos nossos pecados. É o que vemos em toda a missa, quando o padre diz: este é o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Com o seu sangue derramado na cruz, dando a vida por nós, Jesus perdoou os pecados de toda a humanidade, de todos os homens. E perdoar os pecados é resgatar o paraíso perdido. Mas o pecado teve como salário a morte. Quem é Jesus? É aquele que é o vencedor da morte. Então, receber esse sopro, receber esse Espírito de Jesus, é como a recriação, é o recriar do mundo, é o recriar do homem. Por quê? Porque o paraíso fora resgatado e ele é o vencedor da morte. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a palavra desse Deus que parte para o Pai, cumprindo a sua missão, este Deus Filho, mas não nos deixa órfãos. Ele envia a nós o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo do Senhor. É por isso que a nossa igreja continua viva, sendo missionária, levando a palavra neste mundo, porque ela é feita de homens, sim, mas também ela é de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está presente nela, atuando, levando esta boa nova. Hoje é Pentecostes. Nunca se esqueça, o apóstolo Paulo diz muito claro que o Espírito Santo habita em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir em tua vida. Acolha a palavra de Deus e seja testemunho do amor e da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Por intercessão da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.